Olha, a gente está com o Dr. Olímpio Barbosa de Moura Filho, que é responsável pelo hospital que fez o aborto na garota lá em Fortaleza, que a gente não fala o nome dela por motivos óbvios, o procedimento. Eu queria, antes de mais nada, parabenizá-lo, Dr. Olímpio, e a toda a sua equipe, porque a gente viu alguns vídeos do quanto que vocês foram ameaçados de morte só por fazer valer a justiça, porque justiça que eu digo, gente, justiça mesmo, os direitos da menor que foi estuprada e que estava grávida. E esse foi, acho que, um momento muito tenso, tanto para vocês, mas principalmente para ela, que a gente viu até algumas informações passadas pela psicóloga, que ela estava completamente, obviamente, né, abalada e com medo, muito medo da cirurgia também, né, doutor Olímpio? Boa tarde a vocês, Kátia. Sim, sem dúvida nenhuma. Ela veio aqui para o Recife, né? Recife domingo, né? Recebeu uma ligação do Secretário de Saúde perguntando se os exames receber. Eu prontamente disse sim, já estava acompanhando o caso da mídia, através da rede nossa da FEBRAS, Confederação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que eu sou diretor, eu tenho uma comissão especializada nisso, e estava acompanhando até contato com os colegas do Espírito Santo, né? E quando viu que tornou inviável, o secretário de saúde ligou para a gente, eu entrei em contato com o secretário de saúde daqui e foi mantido o sigilo. Nem as pessoas da maternidade sabiam que ela ia chegar, né? E para minha surpresa, eu fui na maternidade só porque eu fiquei sabendo minutos antes, quer dizer, quando ela chegou, que tinha pessoas no aeroporto suspeitas que estavam anotando a placa do carro que mandamos pegar. E logo depois o segurança da maternidade ligou que tinha uma grande quantidade de gente chegando na maternidade. Eu me desloquei para lá para entender o que estava acontecendo, né? E tinha uma deputada já que tem meu telefone, tinha ligado para mim, dizendo que estava lá. Eu falei, vou falar com você, o que vocês estão querendo aí? Aí eu fui para lá e fiquei preocupado porque eles estavam lá obstruindo todas as entradas da maternidade e estava com a placa do carro. Aí eu falei com o motorista para parar o carro, esperar uma ordem para entrar, porque estava inviável naquele momento. Eu passei para a coordenadora de enfermagem o problema, passei o telefone e ela foi comigo falar com as pessoas, ela ficou meio afastada. Ela disse, Benita, se desocupar algum portão, você liga para ele e orienta para entrar, que eu vou tentar distrair, conversar com eles, e quando eu conversei, eles realmente saíram dos postos e estavam vindo em minha direção com muita agressividade, né, chamando de assassino e não consegue ter uma conversa, né, querendo entrar na maternidade para retirar a criança, a força, né, tirar a A ideia criança à deles força. era retirar a menina à força do hospital para Eu evitar que acredito fosse que feito o sim. procedimento? Ele diz que não é a força. Eles estavam falando que a menina não sabe o que estava fazendo. O que não condiz com o que nós tínhamos sabido com contato com os profissionais de saúde, que a criança estava decidida, que ela não aceitava a gravidez, estava desesperada, a 10 anos, né, família. doutor? Então, nós estávamos sabendo já que ela estava extremamente abalada e é uma menina que tinha uma vida sofrida, né? Não teve infância e as duas bastante assustadas com tudo que estava acontecendo, mas conseguimos preservar elas e, e deu tudo certo. Deu tudo Agora, certo. agora, doutor, Sim, só a gente completando, antes da gente falar de como a menina está agora, quando a gente fala de uma gravidez de uma garota de 10 anos, a gente fala de uma série de problemas de saúde e até alguma consequência que pode chegar até a morte de uma criança com essa idade, porque o útero e os órgãos todos genitais dessa menina não estão nem preparados para uma gravidez e o útero para conseguir estender dessa forma que se é necessário para um crescimento do feto, né? Quer dizer, fora o aborto, a gente teria todas as outras consequências, por isso que o aborto era importante, fazer a retirada do feto, para preservar essa menina, não só pelo estupro, né? Cátia, exatamente. É o útero que não está preparado, que ele pode romper e ter hemorragia. E a menina perdeu o útero. E quando quisesse engravidar, não poder mais engravidar, não E é? morrer, E né? além do. E podendo morrer. Eu coloco isso a você imaginar uma criança de 10 anos que foi agredida, violentada durante tanto Sim. tempo, obrigar essa criança a ter uma gravidez do estuprador. Isso Então, seria outra violência tão grave como a violência do estuprador. E como você viu, que eu estava ouvindo a conversa de vocês,
Como é que você pode pensar que um ser humano divulgue o nome dela, divulgue até o endereço? Quer dizer, ela não teve vida ela nunca viveu, ela sofreu até os E vai 10 anos. viver pior agora, né? Se a gente não A fizer gente nada, né? está tentando que ela tenha um renascimento, que ela comece a viver agora. E para isso, a privacidade, e tudo que ela passou seja passado uma borracha, que daqui para frente ela comece a viver, ela comece a ter afeto, comece a ser tratada como ser humano, coisa que não foi dado para ela. Você divulga o nome dela, você quer que, quer dizer, já acabaram destruindo o passado dela. Agora o futuro. Esse pessoal quer destruir o futuro dela. Então, Isso aqui, como é que... Então, para mim, essas pessoas tão criminosos, todos eles que estão envolvidos com isso, até políticos, eu acho, tão criminosos como estuprador. eu compactuo com a sua opinião, viu? Porque eu acho que criminoso é o que estupra, mas é o que mantém essa menina sendo cada vez mais vulnerável à infelicidade, acima de tudo. Porque imagine, para uma mulher, para uma pessoa qualquer, de qualquer idade, ser estuprada já deixa uma marca gigante para uma criança de 10 anos, que foi estuprada por 4 anos, gente. Imagine a cabeça dessa menina. Imagina nós como brasileiros, né? Que se não fosse interrompida essa gravidez, isso aí ia ser repercussão internacional, certo? Certo. A gente está sofrendo tanto no Brasil, né? Com tantos problemas, Seria uma crueldade. tanto motivo de ter vergonha do nosso país, e seria mais um motivo que as pessoas dos países onde tem algum respeito pelas mulheres dizer o que está acontecendo com esse país. Pois é. Como é que eles estão tratando as mulheres desse país? Que país é esse? E as crianças, porque ela é uma criança de 10 anos apenas, né? Exato, exato. Agora, doutor Olímpio, como que está agora, nesse momento, depois do procedimento e tudo mais, a cabecinha dela? Obviamente que ela vai passar por um tratamento psicológico, psiquiátrico de um bom tempo, mas ela está um pouco melhor do que estava ontem, já pelo menos? Olha, totalmente diferente. É outro ser humano. Tem brilho nos olhos, abrindo os presentes que está recebendo. Ela está no quarto sobre ela. O quarto já não dá mais presente. Eu não sei como ela vai conseguir levar tanta coisa, tanto livro, tanto bichinho de pelúcia, tanto perfume, material de maquiagem, roupa, tudo que é uma quantidade imensa de pessoas que chegam lá emocionado. A maternidade não tem ninguém assistindo, está cercada agora de estudantes de enfermagem, de estudantes de medicina, protegendo a maternidade, nossos alunos protegendo a maternidade, balões com mensagem de apoio à menina. E recebi uma ligação que me comoveu do governador, agradecendo a todos os profissionais do CISAM e agradecendo ao povo que Pernambuco tem, porque ele está sabendo, através da rede social, todo o carinho que o povo está demonstrando a essa menina, né, para recomeçar a vida. Uma pergunta, para mim, ela está em condições de alta? Tá. Ela podia ter ido embora já, mas a gente não vai liberar quando havia um acordo entre os dois governos, tá, que seja seguro, né, que ela não possa ser divulgada. Tem um problema também, porque a malha aérea está restrita e as pessoas fazer alguma maldade ainda no embarque. E estamos pensando como fazer esse voo sem divulgar, né? Em algum momento, eu não posso dizer detalhes, é para tentar preservá-lo, né? Não acontecer nada, né? Não acontecer mais nada do que vamos evitar o máximo possível. Então, ela tem condições de alta, mas não vai sair da maternidade enquanto ele não construir um aparato, tanto aqui no Recife, como lá também, que pode acontecer na chegada, não é? E o Estado, o Espírito Santo, vai ter que tratar com carinho essa criança para que a gente, ela construa a sua vida e seja feliz, é o desejo para ela, né? E eu acho que todo esse cuidado que vocês estão tendo, esse carinho que ela está recebendo de todos aí da região, eu acho que isso vai incentivar ela a ver o quanto que a vida também tem coisas belas, que a vida não é só momentos difíceis como ela viveu até hoje. Tem muito amor, muitas vezes, de pessoas que você nem conhecia. E eu acho que o primordial vocês estão fazendo, que é primeiro cuidar, zelar por ela, pela família dela também, pela avó, que está junto com ela, e a gente sabe que isso é um drama familiar muito grande. E como vai ser a saída delas daí
do hospital para a cidade delas e como que ali elas vão dar continuidade à vida. Então, eu acho que isso tudo a gente tem que pensar e eu acho que o medo de vocês é muito válido, porque, infelizmente, no mundo tem muita gente que não vale nada. Vale menos que um cocô de bicho. Porque quando você coloca a vulnerabilidade da vida de uma criança, dando o nome e o endereço de lá tá, porque você não concorda com alguma atitude, é a coisa mais cruel, gente. Você está dando continuidade ao erro que foi cometido lá atrás pelo estuprador. Você é tão bandido, você é tão violento quanto ele foi. E essa criança merece o oposto disso. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que têm batalhado para preservar essa criança, assim como vocês fazem com todos que necessitam, não só com esse caso, que eu bem sei o trabalho de vocês aí, que é de muito carinho, não é só de grandes profissionais, não, é de grandes seres humanos, e isso a gente tem que sempre enaltecer no nosso país. E quando eu for para aí, quero conhecer vocês aí que cuidaram tão bem, não só dela, mas de todos do hospital, e se dedicam para que as pessoas tenham amor, não só saúde, mas amor, que é o principal, junto com a saúde, tá bom, doutor? Obrigada por ter parado tudo, viu? Obrigado. Só para a gente encerrar, é verdade que ela sorriu, que o Alex falou? Que ela está brincando e sorriu? Eu tive pouco contato com ela, né? Mas quando chegou agora, no final da manhã, aí fui falar com a assistência social e tinha chegado mais presentes, né? Chegou uma quantidade de perfume para ela e de maquiagem, né? Uhum. Eu acho que ela gostou mais da maquiagem, eu acho. E ela pegou e sorriu. Aí ela disse, e a avó disse que não lembra da última vez que ela tinha sorrido. Então. Olha, doutor, mais uma vez, obrigada por você ter parado o seu trabalho, que eu sei é muito intenso aí, e que vocês consigam a cada dia serem mais valorizados como vocês merecem na profissão e na parte pessoal, porque vocês são grandes seres humanos, viu? Um grande beijo para vocês. Obrigado. Boa tarde.